Por exemplo, esse exercício aqui, de 0 a 2, 2x cubo menos 6x mais 3 dividido sobre x quadrado mais 1. Tudo diferencial de x. Ok? Então, esse problema é um pouco diferente dos problemas que a gente já tinha trabalhado, porque esse problema aqui, ela é definida. Definida porque o nome definido vem porque aqui tem dois números. Você está integrando de 0 a 2. Certo? Então, você vai ter que usar algumas técnicas. De fato, aqui você vai usar as técnicas da nossa tabela. Tá? Aqui a gente vai misturar as técnicas de integrales indefinidas, tá? com integral definida. Esse aqui é o nosso problema. Tá? E o modo de trabalhar agora, é claro que você, obviamente, pode usar a definição de limite, né? Aquela que era com soma de Riemann. Só que não é muito recomendável fazer isso porque vai dar um trabalho descomunal. Tá? Então a gente vai usar, agora a gente tem as ferramentas necessárias para já não passar pela soma de Riemann, que é um trabalho complicado. Tá? A gente já tem uma tabela e a gente vai fazer uso dessa tabela aqui. Tá bom? Ô, professor, Diga, Yuri. eu poderia usar aquela propriedade de criar uma função secundária, digamos assim, não é isso? É viável também dessa forma? Como uma função secundária? Você está falando de mudança de variável? Uma coisa dessas? Sim, sim, desse tipo. Antes, Ah, antes, de, sim. antes da prova, o senhor resolveu uns exemplos que tinha integral desse tipo, aí tinha, tipo assim, a x, para poder, aí derivava, aí meio que fazia uma regra da cadeia. Pode Ah, aplicar Teorema isso? fundamental do cálculo. é o teorema fundamental do cálculo. Sim, 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 Isso. sim. Sim, sim, mas isso daqui vai ser muito mais fácil ainda, tá? Porque agora a gente, como eu tinha falado, a gente tem essa tabela daqui. E essa tabela, ela nos facilita muito a nossa vida, tá bom? Claro, você pode usar o teorema fundamental do cálculo, mas também vai dar trabalho esse teorema, tá? Assim como ela está. A gente já tem a tabela, a gente já estudou essa tabela, a gente fez um monte de exercícios usando essa tabela. Então, o mais natural é tentar usar essa tabela para este novo tipo de problema, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tá? E a forma de fazer isso é a seguinte. Aqui eu tenho três expressões, tá? Então, eu vou usar uma das propriedades, tá? Que é essa daqui, por exemplo, que a integral da soma é a soma das integrais. Tá legal? São propriedades que a gente já tinha visto, a gente já usava, mas sempre eu vou relembrar. Então, que no primeiro vai ficar de 0 a 2, 2x cubo, o outro vai ficar diferencial de x, menos a integral de 0 a 2 de 6x, diferencial de x, mais 3 integral de 0 a 2 de x quadrado mais 1, diferencial de x. Certo? Por aqui, para facilitar minha vida, eu sei que tem a propriedade que a constante sai fora da integral, certo? Então, isso ficaria de 0 a 2, x3, menos, bom, aqui tem o 6, ela sai fora da integral, fica de 0 a 2, x diferencial de x. E aqui, para facilitar minha vida, o 3 também sai, certo? De 0 a 2, de 1, de x quadrado, mais 1 diferencial de x, certo? Agora, note que essas três integrais, tá? Tanto essa daqui como essa daqui e essa daqui, elas já estão na minha tabela. Se você observar essas duas primeiras integrais, elas estão nesse caso daqui. Certo? Estão nesse caso dali que eu acabei de colocar de cor amarelo. Tá? Quando n é igual a 1 e quando n é igual a 3, se você observa aqui. Tá? Então, basicamente é esse caso. O terceiro caso, a terceira integral, é essa daqui. Certo? Então, pelo menos, eu já tenho a resposta parcial do que vai resultar, tá? Então, usando minha tabela,
esse aqui vai ficar duas vezes. Na minha tabela é x3, quando n é igual a 3, você vai ter que, você vai ter 3 mais 1 como exponente dividido sobre 3 mais 1, tá? Então aqui vai ficar x, 3 mais 1 dá 4, e embaixo também dá 4, tá? E aqui vem o seguinte, tá? Para este caso, para este tipo de problema, quando é integral definida, você vai esquecer a constante, tá? Só nesse caso, quando é integral definida, você já esquece a constante, certo? Tá legal? Então, aqui eu esqueci a constante, simplesmente fiquei com a função, tá? E a outra passo que vocês têm que fazer é essa linha aqui, que é de 2 a 0, certo? Aqui o outro é a mesma coisa, vai ficar x2 em cima e x2 e 2 embaixo, e aqui você vai ficar essa linha ali de 0 a 2. Mais 3, aqui essa fórmula daqui, para a terceira integral, era da arcotangente, tá? Então aqui você coloca arcotangente de x e novamente faz uma linha de 2 a 0, certo? Tá, eu tô fazendo passo a passo, tá? Tem algumas passagens que aqueles alunos que já têm muito mais experiência, talvez achem um pouco chato, mas eu prefiro fazer todas as continhas, tá? Aqui, bom, dá para cancelar alguns termos. Fica 2, 2, 0. Aqui fica 3x quadrado, 2, 0. E aqui fica 3 arcotangente de x de 2, 0. Ok? Certo? Beleza. Tá, agora, uma vez que a gente chega ali, você tem duas opções. Ou você trabalha com tudo que eu digo, com tudo isso daqui, tá? Ou você trabalha com uma constante, com a função que depende de x menos a constante, tá? A grosso modo, o que eu estou querendo dizer isso, só para vocês não se confundirem, é o seguinte. Eu vou fazer o caso mais geral. Agora você vai se concentrar só nesse primeiro termo daqui, tá? E essa expressão ali significa o seguinte. Note que o 2 tem em cima. Então, você vai fazer o seguinte. 2 elevado a 4, dividido sobre 2. 0 tem embaixo. Então, aqui vai ter um sinal negativo. 0 elevado a 4 sobre 2. É simplesmente substituir fazendo essa diferença, tá? Aqui você tem um negativo. Então, vou colocar parênteses. E você vai colocar 3, 2 elevado a 2, menos 3, 0 elevado a 2. Certo? Que você tem um sinal positivo e você vai ter 3 arcotangente de 2 menos 3 arcotangente de 0. Certo? Note como elas foram substituídas, tá? O que está em cima fica na frente e o cara que está embaixo, que nesse caso daqui é 0, ela fica com um sinal negativo na frente. Tá bom? Tenha muito cuidado com esse sinal negativo. Tá bom, aqui fica 8, se não me engano. Fica 8. Aqui fica 4, daí fica 12, tá? E aqui fica mais 3 arcotangente de 2, certo? Bom, e como resultado, isso dá menos 4 mais 3 arcotangente de 2. Deixamos assim mesmo, tá? E o problema acabou, tá? Professor, Jonathan, diga. como ali é zero, então nem precisa colocar, né? Poderia colocar só o 2 e fazer com ele apenas. Vamos fazer porque imagina se tivesse assim. Daria e a la 2 menos e a la 0. E isso dá E2 menos 1. Entendeu? Tem esses casos, verdade. Exatamente. Então, é melhor gastar um tempinho e fazer as contas direitas, entendeu? Entendi. Porque pode ter, por exemplo, aqui coloquei um exemplo assim simples, não? Pode ter mais exemplos
onde a coisa ela fica um pouco mais louca. Então, é melhor colocar todas as variáveis. Tá? Aqui foi o caso particular de que o termo que estava com zero todo se anulou, né? Entendeu? Por exemplo, aqui, essa questão é motivada na pergunta do Jonas. Tá? Tá? Eu vou me mexer como... Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou omitir algumas passagens, tá? Por exemplo, eu sei que minha integral ela passa para cada termo, tá? Mas eu já vou jogar a constante fora. Tá? Então ela vai ficar assim, de 0 a 5, e de x, diferencial de x, e aqui vai ficar 4, integral de 0 a 5, cosseno de x, diferencial de x. Beleza? Bom, para minha sorte, essa integral e essa integral do cosseno, elas estão na minha tabela. Tá? Da exponencial, vai dar exponencial. Ok? E do cosseno, dá como resposta seno. Beleza? Então, aqui vai dar 2 e de x de 5 a 0. E aqui vai dar dioceno, né? Seno de x de 5 a 0. Ok? Bueno, aqui não tem mais nada o que fazer. É simplesmente substituir. Vou ficar 2 e 5 menos 2 e 0. Positivo. Tá? Esse sinal é por causa desse sinal. Parênteses. Tenta colocar o parênteses porque você pode se confundir, tá? Não, tá bom. Não tem problema, Vitória. A aula está gravada, você pode assistir em um outro horário, tá bom? Aqui você vai colocar seno de 5 menos 4 seno de 0, tá bom? Bom, e aqui, bom, aqui fica 5 elevado a 0 é 1, então fica menos 2. Aqui fica 4 seno de 5 e seno de 0, para nossa sorte, é 0. Então, o problema acaba basicamente aqui. Claro, aqui dá para juntar, talvez você pode colocar em evidência o 2, né? Mas não acrescenta em nada, tá? O que me interessa mais é que vocês entendam o truque, certo? Separo, uso minha propriedade. Como a gente... a outra coisa interessante que talvez para essa parte seja nova é esse truque aqui, né? Esse símbolo daqui passa aqui, tá? Colocando o 5 na frente, o 0 como diferença, tá? Tá bom? E eu coloquei esse exemplo daqui, vou colocar esse exemplo daqui, que já é um pouco mais elaborado, certo? Esse problema aqui já é um pouco mais elaborado porque ela tem um módulo, certo? Então, cada vez que vocês vejam um módulo numa integral, aí o problema vai se complicar um pouco, porque você vai ter que separar quando você vai separar em casos. Quando ela é positivo, quando ela é negativo, né? Porque, infelizmente, o módulo ela tem essa capacidade, né? Que se você chega num número negativo, ela vai virar positivo, entendeu? Então, aqui para esse tipo de problema, a gente precisa de um análise um pouco mais detalhado, tá? Eu vou tentar explicar agora, tá? Então, para entender melhor, o que eu vou fazer é o seguinte, fazer o desenho a gráfica da função seno de x, tá? Então, seno de x, deixa eu ver aqui. Seno de 0 é 0, né? Pi meio está por aqui. Seno de pi meio é 1. Seno de pi é 0 também. Tá? Aqui está 3 pi meios. E ela é assim. Tá? Estão conseguindo ver minha gráfica ou vocês preferem que seja um pouco maior? Sim, dá pra ver, tranquilo.
pra Dá ver. para ver? Dá para ver, tá. Obrigado, Tranquilo assim, professor. obrigado. Então, deu para ver aqui, senão fica um pouco mais. Tá bom. Então, note que esse daqui é uma função seno de x, certo? E eu estou integrando minha função seno de x de 0 a 3 π. Aqui eu fiz os pontinhos de onde eu estou integrando. E note que minha integral, ela muda de sinal, tá? Ou, melhor, a função seno de x, ela muda de sinal, tá? Tem uma parte onde minha função ela é positiva, como vocês conseguem observar. E tem outra parte onde a função é negativa, certo? Claramente você observa que em essa parte daqui, de 0 a π, tua função é positiva. Então, se tua função é positiva, o seno, módulo do seno vai ser igual ao seno de x, porque o módulo simplesmente faz com, faz com que se ela fosse negativo, ela vira positivo. Mas se ela já é positivo, ela continua sendo positivo, certamente, tá? E o único problema seria esse intervalo daqui, de π a 3 π meio, porque aqui, infelizmente, ela é negativa, tá certo? Então, note que tua função ela muda, tá? Ele tem um ponto de quebra. Nossa função seno de x pela gráfica, tá? Ela em uma parte é positiva e em outra parte ela é negativa, tá? Previamente, você vai ter que fazer esse análise porque a função tem o termo de módulo e esse módulo, esse valor absoluto, ela tem essa propriedade de mudar de sinal, tá? Então, lembra-se que a gente tinha uma propriedade muito particular no início do curso que a gente viu, que era que a integral ela poderia separar-se da forma seguinte, que eu vou escrever aqui, tá? Seno de x, diferencial de x, mais a integral de π de 3π sobre 2 módulo seno de x, diferencial de x, tá? Essa daqui é uma propriedade que a gente já tinha visto, né? Que basicamente dizia, esse cara daqui, e aqui tem um sinal, então esses dois se juntam e obtemos esse lado daqui, certo? Só que aqui, para esse exemplo em particular, foi mostrado o lado contrário, tá? Tá bom? E, de fato, você poderia colocar qualquer número. Aqui eu coloquei, de forma particular, eu coloquei o pi, tá? Mas você poderia colocar qualquer número. Mas a vantagem de colocar o pi é devido a essa expressão aqui, tá? Então, enfim, você poderia colocar qualquer número, mas eu decidi colocar o pi porque pi é o ponto de quebra da minha função. Tá? O π é o ponto de quebra do positivo para o negativo. Tá? Nesse ponto, o seno, ela antes de π, ela é positivo e depois do π, ela é negativo para esse intervalo. Tá? Então, observa que esse seno de x, nesse intervalo de 0 a π, ele é positivo. Então, se ele é positivo, o módulo tanto faz. Então, o módulo desaparece, porque ele é positivo, o módulo já não faz nada. Tá? Agora, note que de π a 3π sobre 2, o seno é negativo. Então, aí o módulo ele vai mudar de sinal. Então, aí vai ficar, como ele vai mudar de sinal, porque é negativo, vai ficar menos seno de x, diferencial de x. Ok? Bom, aqui você fica de 0 a π, seno de x, diferencial de x. Bueno, aqui tem um sinal aqui na frente. E você tem de π, 3π sobre 2, seno de x, diferencial de x. Beleza? Note que aqui já é mais tranquilo, porque minha integral é seno aqui e é seno aqui. Então, eu posso aplicar minha propriedade, tá? Quando é seno, o que vai dar como resultado é menos cosseno. Beleza? Então, fazendo todas as contas, todas as continhas aqui,
ela ficaria menos cosseno de x de pi a zero, menos, e você tem menos, outro menos, né? Cosseno de x de 3 pi meios sobre pi. Tá? Esse primeiro menos é desse daqui, tá? E esse segundo menos é da propriedade, da fórmula que a gente usou, tá? Então, para facilitar minha vida, esse sinal negativo, tá? Esse sinal negativo, eu vou deixar aqui esse sinal negativo e simplesmente eu vou colocar aqui um corchete, tá? Mas, simplesmente eu faço isso para não trabalhar muito, tá? Aqui tem um sinal positivo, tá? Menos com menos ela vai para o positivo, e aqui você tem pi sobre 2 com pi, beleza? Então, aqui vai ficar assim. O pi está na frente, então vai ficar cosseno de pi menos cosseno de zero. Beleza? Mas aqui vai ficar cosseno de 3pi sobre 2 menos cosseno de pi. Certo? Então bom, aqui já é de funções trigonométricas, né? Cosseno de pi, ela dá menos 1. Cosseno de zero dá 1, certo? Aqui você tem que cosseno de 3pi meio, isso dá 0. E cosseno de pi, ela dá menos 1. Né? Perdão. Você tem um sinal negativo daqui, certo? E cosseno de pi, ela dá menos 1. Perdão? Todo esse espaço aqui dá esse daqui. Bom, aqui somando, restando, somando tudo isso daí, ela dá 3. Tá? Conferem aí, por gentileza. Acho que tá certo essa parte. Tá bom? Tá legal? Então, note que esse problema é, assim como ele está, é simples, pequeno, só que ela precisa de um análise um pouco mais detalhado, né? Por causa do módulo, tá? Então, aqui coloquei o módulo, né? Módulo do seno de x, né? Mas eu poderia colocar módulo cosseno de x. Agora com cosseno para ver o que acontece, tá bom? Dúvidas, comentários referente a essa parte ou a esse exemplo? Ô, professor, Diga, diga. a segunda parte ali do seno, ele ficou negativo porque o gráfico foi para baixo da abscissa, não foi? Ele fica abaixo da Esse daqui você está abscissa, falando? isso. Calma aí, você está falando desse daqui? Isso. Ah, sim. Não, é que sim, como você observa, nesse intervalo de pi a 3 pi meios, que está aqui, tua função, o seno é negativo. Os pontos do seno é negativo. Então, como o seno é negativo, o módulo faz com que ela se troque de sinal. Não sei se você está lembrado da definição Só aqui um minutinho. Não sei se você está lembrado, mas a definição de módulo é assim. Se ela for positivo, ela fica positiva, tá? Se ela for negativo, ela é menos y, tá? É por isso que nesse primeiro caso, como o seno já é positivo, como claramente de 0 a pi eu observo que minha função está acima, então ele é positivo, porque está acima do eixo y, do eixo x, perdão. Então, como ele já é positivo, o que vai dar é a mesma coisa, né? Em meu caso, é o seno de x. Agora, no intervalo de pi a 3 pi meios, minha função é negativo, porque está, como você falou, está debaixo do eixo x. E quando é negativo, o módulo vira menos y, que nesse caso em particular vai ser menos seno de x. Tá bom? Tá certo. Tá bom, ótimo. Tá? E o resto, bom, o resto
o resto já ela já segue de forma natural, como nos casos anteriores, certo? Tá? Agora, eu vou fazer alguns exemplos, devido não, eu já ia fazer, tá? Mas o Diego se adiantou um pouco, mas é referente à questão do Diogo, tá? Que é regra de substituição para integrais definidos. Tá bom. A gente tem o seguinte, tá? Talvez, assim como ela está escrita, seja um pouco complicado de visualizar, tá? Mas com os exemplos, ela já é melhor a ser entendido, tá? Tá? É claro que aqui eu preciso de algumas hipóteses prévias, né? Como que o G tem que ser diferenciável, obviamente, senão não faria sentido a derivada, tá? O F tem que ser contínua para que a integral faça sentido, né? Porque se vocês lembram, se uma função é contínua num intervalo fechado, ilimitado, então ela é integrável, tá? Então aqui está envolvido algumas hipóteses prévias, tá? Certo? Então, essa daqui é a fórmula de regra de substituição para integrales definidas, certo? Mas, novamente, como eu tinha falado, inicialmente assim parece como se não ajudasse muito, tá? Não é tão natural, tá? Mas com um exemplo vocês conseguem pegar melhor essas ideias, tá? Então, vamos aqui a colocar alguns exemplos. Esse exemplo aqui, tá? Obviamente, minha integral que está aqui, obviamente ela não está na minha tabela, né? E como o Diego falou, aqui você vai ter que usar uma mudança de variável, tá? Então, vamos fazer as coisas de forma natural, tá? Minha mudança de variável natural vai ser 2x mais 1, tá? Eu já vou me adiantando e eu já sei que vou ter que calcular o diferencial de u, tá? Então, a fórmula basicamente é essa daqui. E aqui, se você faz a conta, tá? Você obtém isso daqui. E se você preferir, você isola o diferencial de x sobre 2, certo? Então, essas continhas aqui extras que eu estou fazendo já são umas contas naturais que a gente faz sempre, tá? Então, voltando para nosso problema original, que era de 0 a 4, raiz 2x mais 1 diferencial de x. Eu estou aplicando a minha mudança de variável e agora vai ser raiz du, tá? O diferencial de x, em meu caso, deu du sobre 2, certo? Eu não fiz mais nada já, entendeu? E aqui tem um problema, tá? Aqui tem coisas que eu tenho que completar, que isso vai mudar, tá? Aqui vai mudar, tá? Você vai ter que... Esse é o problema das mudanças de variáveis, tá? Quando a integral é uma integral definida, tá? Que os limites de integração, eles vão mudar dependendo de como você fez sua escolha, tá? Aqui eu escolhi dessa forma. Agora, se eu tivesse escolhido assim, meus limites iam sair outra coisa, tá? Mas para essa escolha em particular que a gente pegou, a gente vai ter que descobrir que números colocar nesses quadradinhos que eu acabei de escrever, tá? Então, a ideia não é difícil. A ideia é a seguinte, tá? Eu vou iniciar com 0, tá? Pego esse número 0 e simplesmente substituyo a minha equação que está aqui. Então, ficaria 2, 0, mais 1, isso dá 1. Então, aqui 0 tem embaixo, deu 1, aqui é 1. O outro. O outro é 4, então seria 2 vezes 4 mais 1, isso dá 9. Então, o 4 está aqui em cima, então o 9 tem que ir aqui. Já acabou o problema, basicamente.
Porque você tem um meio, que é uma constante, ela não traz problema, você pode sair. Tem 1, tem 9, e o U você sabe que pode escrever como se fosse assim, certo? E aqui, bom, aqui você está num tipo de integral que já imagino que nesta altura você já sabe como calcular, né? Que basicamente seria o 1 meio mais 1 dividido sobre 1 meio mais 1, linha 9, 1, certo? Aqui você faz uma continha, ficaria U igual a 3 sobre 2, e aqui fica 3 sobre 2, e aqui tem 1 meio, certo? Aqui tem a linha de 9 e 1, e aqui dá para cancelar termos, obviamente. Você observa que aqui dá para cancelar esse com esse, certo? E ficaria 1/3 de U médios de 9 e 1, tá? Essa passagem daqui, essa parte daqui já é um pouco mais fácil, tá? 1 meio, 1/3 deixo aqui fora, tá? E substituyo, seria 9 igual a 3 sobre 2 menos 1 elevado a 3 sobre 2, certo? E daqui, bom, daqui você segue. Daqui já não tem nada para fazer, tá? É só contas algébricas, tá bom? Então, note aqui a diferença, né? Que quando você usa mudança de variável, aqui você tem que mudar os índices de integração, tá? Como eu tinha falado, aqui eu usei a mudança de variável, a mudança que eu usei foi 2x mais 1, e para essa escolha que eu fiz, deu 1 e 9. Se eu tivesse escolhido esse daqui, ia dar outra coisa, ok? Ia dar outra coisa. Ia dar, por exemplo, perdão, ia dar 1 embaixo e ia dar 3 em cima, certo? Se eu escolhia isso daqui, né? Substitui 0 aqui, vai dar 1. Pega 4 e substitui aqui, dá 3, certo? Então, novamente, dependendo da escolha que você faz, esses números que estão ali no limite de integração depois da mudança de variável, eles mudam. Ou seja, se um aluno escolhe uma mudança de variável diferente a outro estudante, os limites de integração eles vão ser diferentes, tá? Totalmente diferentes. Tá legal?